Olá, noivas e noivos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Marry. Meu nome é Eduardo Vespa e hoje nós vamos tratar sobre tendências de casamento e a Feira Casar, que acontece agora em maio. Hoje nós estamos recebendo a Camila Pittini, sócia fundadora da Casar.com. Camila, muito obrigado pela sua presença. Estou muito feliz que você está aqui. Obrigada, eu que estou feliz com o convite de vocês. Maravilha. Sim, hoje nós temos muito assunto, acredito que você tenha muita experiência para compartilhar com a gente. Mas eu acho que a gente tem que começar lá do começo. Antes da Casar, eu sei que tudo começou com um blog seu. Verdade. E eu queria muito entender de onde veio essa ideia, que eu lembro que foi mais ou menos na época que você estava casando. Isso. Então, assim, queria entender como começou essa história do blog. Bom, legal. Na verdade, o blog... Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É isso. Então, super feliz que esse ano vocês vão estar com a gente no Casar.com 2023. Nós vamos falar disso daqui depois. A pouco. Exatamente. Mas, começando pelo começo, quando eu estava noiva do meu marido... Na verdade, a gente já namorava há muito tempo e eu sempre sonhei muito com o meu casamento, porque eu sempre falava que eu só ia namorar com a pessoa que eu ia casar. E quando eu conheci ele foi exatamente assim, eu tinha 17 anos e eu já cheguei em casa e falei pra minha mãe e pra minha irmã, eu conheci a pessoa que eu vou namorar e casar. Ela, não, você tá louca? Eu falei, gente, eu sei que é. Aí a gente começou a namorar uns 2 meses depois e namoramos uns 6 anos e meio e quando eu tava morando fora, que eu tinha viajado a trabalho pra ter experiência, eu nunca tinha feito intercâmbio mais novinha, então eu deixei pra fazer depois da faculdade. E no segundo semestre do ano, eu tava morando na Hershey's, na Pensilvânia, que eu tava trabalhando lá. Ele foi me visitar, me pediu em casamento. E aí não tem jeito. Foi pedido em casamento, vira uma chavinha, né? Vira uma... um pouco assim, até meio louca, eu brinco, assim. A noiva tem uma tendência pra ficar um pouco... É que é um sonho, né? É um sonho, mas eu acho que ao mesmo tempo são muitas informações. Então eu sempre brinco. Eu brinco do louca, que se você não tomar cuidado e não pensar onde você vai colocar essa energia a mais que o status noiva traz, pode dar problema. Sim. E graças a Deus, a minha loucura, a minha ansiedade, o meu estresse com o casamento, não era nem estresse, mas acho que essa ansiedade de resolver tudo, decidir tudo, eu rapidamente comecei a organizar o casamento, porque quando ele me pediu, ele já tinha marcado a data na igreja. Mas ele foi antes de pedir? Foi antes de pedir, 6 meses antes, porque ele sabia que a gente queria casar um dia 9, na igreja tal, um sábado. Então olha ele levando a régua aqui dos pedidos de casamento. Eu falo que a maior surpresa do pedido, com certeza, foi ele já ter a data marcada. Então eu tava lá, ainda morando fora, mandei mensagem para as pessoas que eu sabia que iam ser minhas assessoras na época, que foram a Boutique de 3. E eu falei, olha, eu nem conheço vocês pessoalmente, mas eu quero que vocês façam o nosso casamento. Daí elas, tá bom, a gente tem agenda, mas quer fazer o Skype? Não, não precisa. Quando eu voltar, a gente se conhece. Daí eu voltei, começamos a fazer as reuniões. Na época, quando eu voltei que eu tava trabalhando na Hershey's, eu voltei para cá e comecei a trabalhar numa empresa de bebida. E ela era meio longe, então eu não tinha muito horário livre para fazer as reuniões do casamento. Mas meio que rápido eu já tinha decidido tudo. Decoração, lista, músicas. Realmente assim, tava tudo muito encaminhado. E ainda faltava uns 6 meses pro casamento, quando isso aconteceu. E daí eu pensei assim, nossa, eu acho que aqui a gente vai ter um problema. Porque eu sou uma pessoa super decidida, mas eu acho que quando falta um tempo, você começa a ver outras referências. E aí sim que eu falei, nossa, já pensou voltar e volta pro fornecedor e quer trocar e parará. Eu falei, ai não, eu não quero fazer esse papel, né? Eu não quero ser desse jeito, essa noiva. Então eu falei, bom, o que eu posso fazer pra descarregar essa minha energia, ansiedade com o casamento? Eu falei, nossa, acho que eu vou fazer um blog. Eu sempre fui da área de marketing, sempre gostei da área de marketing, novos produtos. E daí todo mundo que trabalhava comigo falou, ai não, acho o máximo. E aí os blogs estavam começando na época, isso vai fazer 13 anos em agosto. Então era uma coisa bem nova, não tinha essa quantidade de blogs que tem hoje. De acessos, né? Exatamente, de acessos também. Mas era muito legal. Então eu tinha algumas amigas que eram influenciadoras de moda na época, quer dizer, nem tinha esse nome na época, era blogueira de moda. Troquei umas figurinhas. E daí eu falei, tá bom, então tá bom. Aí eu fui lá, escolhi o nome, que é o Say I Do. Um amigo meu que trabalha com site criou pra mim uma carinha. E aí eu comecei a fazer.
E aí, assim, em 3 meses, eu já tinha muita procura de anúncio. E aí eu falei, nossa, que coisa, né? E aí eu vi que com uma meia dúzia ali, eu já conseguia ganhar, eu não ganhava... Né? Exatamente, eu não ganhava rios de dinheiro no meu emprego da época, então compensava, era meio trocar elas por elas, mas eu ia ter mais flexibilidade para aquela reta final do casamento. E era um negócio seu, né? Exatamente, e era um negócio meu. Eu falei, não, então vamos embora. Era um negócio meu, mas é o que eu falo, tem que ter muita disciplina, né? Porque aquela coisa assim, é um negócio seu, então assim, não tem ninguém falando tem que fazer hoje, tem que entregar, tem que fazer. Você fala, você é o seu chefe, seu funcionário, né? Você é tudo, exatamente. Você é o e-mail do financeiro. Oi, tudo bem? Eu lembro quando ligaram e falavam assim, e pra onde eu posso pedir o orçamento? Eu falei, claro, no comercial@senaidu.com.br. Era a mesma pessoa que respondia. Mas tá ótimo. Exato. Normal, né? O começo de todo empreendedor. E aí eu casei, foi super gostoso, fomos viajar pra lua de mel. E quando a gente voltou, eu adorava o blog, mas eu sentia falta de uma coisa mais. De novo, é uma coisa antiga, então você ainda não tinha muitos caminhos para onde a vida da tecnologia podia te levar, né? E, de novo, como eu sempre gostei de produto, de novos produtos, novos desafios, eu senti uma falta, sabe? Parecia que o blog era meio que só aquilo, por mais que desse um trabalhão, mas eu tinha essa sensação. E aí um dia, uma pessoa que na época foi o nosso primeiro sócio no Casar, ele me procurou através do meu marido, porque ele conhecia ele num café informal, e ele contou, falou, olha, eu tô conversando com a Vera Simão, do Casar, e nossa, eu já achei o máximo, e eu falei, não, vamos, eu quero. Então tá bom. Então, olha, você já tem que conhecer ela amanhã, porque a pessoa que toca o evento tá saindo. Bom, mas tudo bem, mas você já conversou com ela, negociou... Não negociamos nada, mas vamos lá e a gente vai vendo. Exatamente, também é coisa de empreender, degustação, né? Não, vai construindo o avião enquanto ele tá voando, não tem problema. Você atira e depois você sai correndo pra colocar a bala no lugar certo. Exatamente. E aí eu conheci a Vera no dia seguinte, adorei ela, a gente se deu muito bem. Foi, nossa, uma conexão assim, de primeira. E aí, mais 2 dias eu já tava dentro do Casar. E realmente, na época que a gente entrou, era uma feira por ano. Era o que acontecia. Uhum. Tinha sido o último ano dele da Daslu. E a próxima edição era a 10ª edição. Então, tinha muita expectativa nossa, a 10ª edição, uma edição super importante. Mas saiu da Daslu. Nossa, será que a Daslu não é o que segurava o evento? Nossa, aí agora entrou essa menina que... Tipo, no começo o mercado não sabia que era sócia, mas assim, essa menina, legal, Senaidu é legal, mas tipo, quem é ela, né? 24 anos, parará. Bom, eu sei que foi um desafio incrível. A primeira edição foi demais, foi aquela coisa bem... Assim, era a 10ª edição, mas como pra mim era a primeira, parecia uma coisa muito caseira. Eu lembro que é uma coisa besta, mas eu sou muito grata por isso. Algumas amigas minhas, eu chamei elas pra trabalhar no evento. Só na amizade, elas não ganharam nada. Nada, amiga, literalmente nada. Coisas, né? Exatamente. Mas foi tão legal porque elas viveram aquilo junto comigo e todo mundo de alguma forma ajuda. Quando a empresa é pequena, né? O Casar naquela época, você tá falando de 3 funcionários. Então realmente era muito enxuto. E era um negócio gigante, ninguém nem imaginava o quão ele ainda era caseiro. Trabalhoso, mas ele era caseiro ainda, né? Então, tinha aí uma necessidade de um desenvolvimento mesmo para a empresa crescer como marca, como produto, como tudo. E aí, logo nessa sequência, vieram os meus 2 sócios, que hoje são sócios, somos nós 3, que é o Fábio e a Paula. O Fábio toca o financeiro, é o CEO, toca o dia a dia da empresa. E a Paula junto com ele, que é mais o comercial, do marketing, do produto. Foi ela que me atendeu quando a gente fechou. Exatamente. Faz tudo também. Lá, todo mundo faz de tudo um pouco. E aí a gente começou a crescer o negócio. A primeira estratégia que a gente fez foi de crescer o regional, porque expandir para outras praças, né? Na verdade, expandir o offline. A gente sabia que aquilo era a nossa... A gente tinha a pretensão de entrar no online, mas a gente ainda não tinha certeza como. Se era adquirindo uma outra empresa para fazer um crescimento mais rápido, se era criar um produto nosso. E o offline você diz como feira mesmo? Offline é a feira. Tá. Então a gente começou, a nossa primeira praça foi BH. Foi super legal, foi completamente aquém das expectativas. Foi completamente acima das expectativas. A gente fez a feira em 3 meses, entre fechar, começar a divulgar e vender. Eu tô há 3 meses montando meu stand. Exatamente, mas foi exatamente... E era, gente, o primeiro lugar que foi o Casar Regional, o primeiro
fora de São Paulo, em BH, era num buffet infantil. Era um ex-buffet infantil. Então, assim, foi muito louco. Era embaixo de um supermercado. Eu lembro direitinho, assim. Era uma coisa que você falava, nossa, mas deu super certo. Foi incrível. A gente levou, acho que uns 20% da feira eram expositores de São Paulo, que tinham muita vontade de conversar com o público de outra cidade, então foram com a gente. Foi demais, assim, foi uma experiência incrível que a gente começou a ter de expansão. Aí a gente chegou a ter de 8 a 9 praças, inclusive no mesmo ano acontecendo. Isso durou mais ou menos uns 5 anos, onde a gente começou com BH, depois foi crescendo um pouquinho, até o 4º ano a gente tinha essas 8, 9 praças, e depois a gente foi diminuindo aos poucos, até tirar completamente e ficar só com o de São Paulo. Porque a gente entendeu que depois de um tempo, o de São Paulo realmente era a matriz. E São Paulo atrai pessoas de outro estado, né? Exatamente. Então, assim, o regional, ele era um suporte legal, mas muita noiva bacana de BH, ela às vezes até não ia no de BH, mas ela vinha no de São Paulo. Que é maior. Exatamente. Então a gente falou, vamos focar nele, que é o nosso core. Regional era mais difícil rentavelmente também. O começo era mais fácil. O primeiro e o segundo ano era um estrondo. E aí depois sempre um concorrente da cidade criava um evento parecido, e aí ele tava lá todo dia, a gente não. Então era meio que humanamente impossível, porque eu brincava, entre eu e a Paula, irmos pra vender a feira e o evento, então assim, era tipo 40 viagens no ano só pra levantar o evento. Mas acho que foi uma experiência maravilhosa. Nesse meio tempo, a gente lançou o Casar.com, que é o nosso site hoje, que é o nosso produto principal, que é a lista de casamento, o site de casamento para noivos com lista virtual. Esse é o nosso principal produto. Então as praças foram incríveis, porque no começo realmente a gente captou muito lead, muito noivo nessas regionais. Sim. Que foi esse start, porque o nosso produto é um produto que ele é completamente boca a boca, né? Mais da metade dele quase é orgânico. Sim. Então esse começo foi essencial para o Casar.com, mas depois realmente não fez mais sentido e a gente focou no online, que é o nosso foco, é o nosso core hoje, é onde a gente quer desenvolver novos produtos no futuro para facilitar a vida do noivo e da noiva e do fornecedor também. Acaba que o evento também acaba fazendo isso um pouquinho, porque a gente tem muito expositor hoje que entra pro B2B e não necessariamente para falar com o noivo. É porque é uma cadeia, né? Todo mundo se ajuda muito. Completamente. Todo mundo se ajuda, todo mundo se indica, então isso tudo faz muita diferença. E aí é isso, e aí hoje estamos aqui. E assim, agora que a gente tá falando do Casar.com, e eu vi que o online é o core, como que funciona um site de casamento para quem não tem ideia? Porque a gente já tem, quem ouve a gente aqui já tá quase para casar semana que vem, é que ele começou a ficar noivo e tá vendo tudo. Qual é a importância de um site de casamento para o seu casamento, para a organização dele? Bom, o site de casamento, o mais bacana dele é você informar os convidados. Então, você saber que ali é uma ferramenta que quanto mais você completar ela, menos os convidados vão te encher. Porque quantas vezes você... vai casar fora. Não tem site. Aí vai ficar mandando assim, mas que roupa que é pra usar na cesta? Mas pode usar salto? Mas o chão é paralelepípedo, é reto, é grama, é areia... pode usar amarelo, pode ir de shorts, homem pode ir de gravata. Onde tá a lista de presente? Tá em tal loja? Não tá? Que pousada eu fico? Que cabeleireiro? Que agência? Então o foco principal do site é facilitar a vida dos noivos, ajudando ele a facilitar dos convidados e evitando que essas perguntas caiam para ele e para as assessoras. Então, o site de casamento, ele nasceu para isso, para você informar os seus convidados. Localização, forma de chegar. Se você quiser mandar uma mensagem bonita para cada um, tem gente que homenageia os padrinhos. Traje, dicas de hotéis, dicas de cabeleireiro. E aí a lista de presente, que é a lista virtual, que é um produto muito forte pra gente hoje, que é aquela lista onde o noivo não ganha o presente físico, e ganha o presente em dinheiro, ganha aquele valor em dinheiro, que na verdade não é nem o crédito, né? Porque o crédito normalmente fica na loja. Esse é um dinheiro literalmente. Mesmo. Você saca na sua conta e você escolhe como você quer gastar. Você tem liberdade de escolher como você quer gastar.
E então, basicamente é isso. Então, quem quiser, pô, agora eu quero fazer um site com a Casar, qual é o passo a passo para ele começar a desenvolver um site de casamento dentro de vocês? Ele entra www.casar.com, já vai ter ali. O nosso site ele é muito intuitivo, de verdade, assim. A pessoa que tem menos experiência online, tecnológica, parará, ela consegue fazer um site lindo. É chocante. Você manda para os seus amigos e eles falam, nossa, você que fez. Eles acham que você... Parece profissional. Tá muito profissional, exato. Mas é isso, é super simples. É só entrar no site casar.com e já tem o passo a passo. Legal. E lá também não é só site, né? Tem uma aba de fornecedores com indicações por setores. Como que funciona essa parte de fornecedores do site? Vocês, tudo parceiro de vocês. E aí lá... Hoje em dia, os fornecedores que estão no site são os que estão com a gente no evento. Certo. Hoje a gente não tem um produto específico para o fornecedor. E tá super nos nossos planos, mas realmente hoje não é uma ferramenta que a gente entrega. A gente está desenvolvendo isso para chegar em algo que a gente acha que funcione realmente, sabe? Que gere um lead realmente próspero e bacana para o consumidor, para o nosso cliente, no caso, sendo o fornecedor. Legal. E quais foram os maiores desafios nesse período da Casar que você se lembra e fala, meu, quando eu comecei isso aqui, eu não imaginava que fosse ou dar tanto trabalho ou que fosse dar tão certo? Eu acho que, assim, a pandemia. É muito chato voltar para a pandemia, mas é que no nosso negócio especificamente, assim, o nosso negócio é movido à lista de casamento. Parou de ter casamento, logo não tem lista. Nossa, então, assim, exato. Nossa, se não tiver casamento, não tem despedida. Perfeito, entendeu? Certo. Então, assim, putz, é duro, mas eu acho que às vezes a gente fala assim, ai, é tão negativo falar da pandemia, né? Voltar a falar disso. Mas a gente, hoje lá dentro da empresa, a gente acaba vendo com outras coisas que a pandemia trouxe pra gente. É que assim, a pandemia realmente foi tipo o fundo do poço. Mas é aquele ditado, quando você já tá no fundo, não dá pra cair mais. Tudo que você fizer é pra te levantar. Então a gente teve que ter um super corte, que é uma coisa que a gente nunca tinha vivido. A empresa tava super vivendo um momento de expansão, de contratação, de pensando em captar. E aí acontece isso, né? Então a gente teve que dar um passo para trás, organizar a casa, quem ficou assim, abraçou a causa. A gente quis fazer um corte meio grande e único, não fazer por etapas. Vamos andar só um pouquinho, daí vamos ver como vai rodar daqui a um mês. Parece que a pessoa sempre acha que vai ser a próxima, né? Não, porque a gente viveu isso, né? Sim. Não, só 30 dias. Não, então 30 dias, mais 15, não, mais 15... mais 30, nossa senhora, aí de repente, e aí quando volta, depois ainda fecha tudo de novo. É que aquela segunda não foi tão tensa, porque tinham alguns formatos que eram permitidos no inteiro. E a gente conseguiu se recriar, né, nesse período, a gente conseguiu criar novas coisas para sobreviver, porque era o objetivo, né? Mas eu acho que foi muito desafiador, você falou de criar novas coisas, porque eu acho que assim, e principalmente o mercado de casamento, também teve muito essa coisa na pandemia assim, não, mas se reinventa, cria um produto novo. Faz virtual. Não, daí eu falo, gente, calma, ok, eu entendo. Tem frentes que faz todo sentido você criar produtos novos, entendeu? Teve buffets de casamento que hoje tem uma nova unidade de negócio, de delivery, de atendimento domiciliar, mas isso, se você conversar com ele, isso é 15% do faturamento dele, 20%. Então, o grosso que era a festa... não tem como você se reinventar. Então, acho que foi uma coisa que até psicologicamente as pessoas tinham que se organizar, porque não é simplesmente, nossa, fulano criou não sei o que na pandemia, começou a vender teste rápido. Óbvio, mas daí assim, passou a pandemia, acabou. O teste rápido tá vendendo aonde agora? Então, tem essa coisa também de você segurar o emocional, de que, assim, também às vezes você tem que ter calma e pensar que aquilo vai passar. Que é o que a gente achava, aquilo vai voltar. Uma hora ia acabar. A gente sabia que não ia ser pra sempre. E assim, eu tinha certeza que as pessoas iam voltar com uma ânsia por festejar. Sedentas, né? Muito maior, sabe? Muito maior. E assim, não importa o tamanho, acho que os casamentos ainda estão voltando àqueles muito grandes. Já vemos alguns, mas eu acho que existiu uma mudança de comportamento, de dar uma enxugada, de realmente trazer para perto quem importa, de não ter mais tanto aquela lista de não, tudo bem, cada um convida quem quiser e tá ótimo. Então, acho que assim, teve uma adaptação um pouco nesse mindset das comemorações. E vou só pegar o gancho da pandemia, porque o ano passado foi a primeira feira pós-pandemia.
Como que foi essa volta à feira presencial, essa retomada? Como que foi essa... E foi a feira de 20º aniversário. Como que foi essa retomada após pandemia? Nossa, foi demais. Posso falar, o clima foi muito bom. Foi muito bom mesmo, porque parece que todo mundo, expositor, a equipe, a gente estava muito nesse clima de, nossa, voltamos, sabe? Sim. Então, eu lembro que foi um sentimento muito bom. Todo dia a gente pensava isso. Toda feira você pensa assim, nossa, essa foi a melhor. Mas o ano passado, eu acho que ela teve um gostinho especial, assim. Acho que ela foi a melhor. Tomara que esse ano seja a melhor. Mas assim... O objetivo é sempre melhorando, né? Exatamente. Mas foi muito gostoso, assim. Foi incrível mesmo. Foi uma sensação de estar junto. E acho que foi perfeito de ter esperado um timing maior, porque no ano anterior até poderia ter rolado. Não, é que daí depois rolou um fechamento de novo, porque acho que a gente ensaiou no 2021, e foi só mas aí fechou de novo e aí não deu. Então acho que daí foi perfeito, porque assim, não tinha mais essa coisa de obrigatoriedade de máscara, de capacidade de pessoas. Então, olha, culminou para ser incrível. Bom, já que estamos falando da feira, vamos para esse assunto que eu acho que tem muita gente esperando. Afinal, a feira, para quem está ouvindo a gente no dia do lançamento, na terça-feira, na outra semana. Exatamente. Quais são as novidades para esse ano? Quem está ouvindo a gente está pensando em ir para a feira, o que pode esperar de encontrar lá? Bom, o mais legal que eu acho da feira, independente de qualquer coisa, eu acho que é o programa. Porque é um espaço que você pode passar o dia inteiro. E eu acho que essa facilidade de ser no shopping, você pode almoçar ou depois marcar de jantar, ir num cinema, assistir os desfiles. Todo dia a gente tem 1 ou 2 desfiles que esse ano tá super legal o line-up. As pessoas podem olhar no site para se inscrever e participar. Então é um programa legal para você ir ou com o noivo, ou quando o noivo acha que o noivo não vai encarar, vai achar meio um programa chato, mas não é, os noivos adoram, tá? Mas tem gente que acha, levar a sogra, levar a mãe, levar as amigas. Eu brinco, as amigas da minha mãe, às vezes elas vão, agora elas já têm mais filhas casando, mas antes elas não tinham filhas casando. Elas iam só pra comer docinho, sabe, beber um drinkzinho. Então acho que assim, o mais gostoso do casar é esse clima realmente que existe no evento, que a gente proporciona no evento e que faz as pessoas curtirem tanto. Porque eu acho que, assim, casamento, a gente tem uma vantagem, né? A gente trabalha com um momento muito feliz da vida da vida da pessoa, né? Pelo menos deveria ser. Mas é um momento muito feliz. Então, eu acho que isso traz uma vantagem maravilhosa, né? A feira já tem esse clima de festividade, né? É isso. E novidades, assim, todo ano os fornecedores fazem ao máximo. Eu falo que daqui a pouco não vai mais ter assessoria de imprensa. Fala, e aí, quais são as novidades? Quem vai cair do avião, do teto, vai pular? Eu falo que daqui a pouco já vai ter uma limitação de tanta novidade. Mas sempre tem novidade em convite, mas até as pautas assim atuais. Então, sustentabilidade. Acho que assim, no geral, a gente acaba vendo muito doce sem açúcar, mas que hoje são, né, antigamente, quando você falava de um doce sem açúcar, era uma coisa meio estranha. Hoje você encontra, a gente tem uma expositora assim, com bolo, doce, e que assim, é maravilhoso. É a Isabela Cari, né? A Isabela Cari, exato. É maravilhoso. Então, eu acho que tem isso também. A gente vai se aprofundando nas novidades e não a novidade ser necessariamente só uma coisa mágica, entendeu? Uma coisa que, uau. E porque é o que a gente sempre brinca, né? O mais importante ali é o alinhamento do casal, é eles terem certeza que aquele momento é o momento deles. Que é pros dois, exatamente. A gente fala muito de trazer o noivo também de mostrar que é um momento do casal, de ser uma participativa que é dos dois, né? Do noivo, da noiva, do noivo, do noivo, da noiva, da noiva. Tipo, é realmente um momento... E é uma festa familiar, né? Então, acho que nada mais... O casamento hoje ainda é uma entidade onde são a união de 2 famílias, independente de qualquer coisa. Então, acho que é muito isso. E quantos fornecedores vamos ter na feira esse ano? São de 60 a 70. O ano passado foram 60, né? Quando eu estive na feira. É de 60 a 70 porque são os 60 espaços, mas alguns explotantes, 2 marcas entram juntas. Sim. E daí por isso que acaba tendo os estilistas. Então por isso que acaba tendo uma variedadezinha aí a mais do que o número de espaços. E vamos falar do line-up, que você falou que estava muito legal. Sobre desfiles. Vão ser desfiles diários? Todo dia. Como que serão distribuídos esses desfiles? Todo dia. No primeiro dia, junto com a abertura, que é para imprensa e convidados, vai ter o desfile do Camargo, que ele sempre faz assim um show à parte nos desfiles dele. São muito legais. Esse ano ele tá com a gente de novo. Na quinta-feira tem Whitehall e Débora Mangabeira.
tanto com noiva quanto festas. Também foram dois desfiles que tiveram ano passado e foram super legais. Na sexta-feira, não, no domingo é a Flyza, na sexta-feira é The Dressing Project, no sábado talvez eu possa estar esquecendo de alguém, mas aí vocês dão uma conferidinha no site, pegam lá. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sei que no sábado, além de desfile, tem bate-papo, mas eu não falei dos bate-papos. Não, então, é por isso que eu tô falando. Agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Exatamente. Posso falar também, até porque a gente vai fazer junto com vocês, mas no sábado a gente vai fazer um bate-papo super legal lá com a Monique Alfradique sobre despedida de solteiro, né? E assim, foi muito legal quando eu falei com a Paula. Eu falei, Paula, eu quero muito participar, mas eu quero fazer um bate-papo na feira. Ela, como assim? Eu falei, pô, a gente nunca falou de despedida de solteiro. Eu acho que tá na hora da gente começar a trazer esse assunto à pauta, porque virou realmente um evento muito procurado, não só pelos noivos, mas pelos amigos. Aqui na Hangover a gente fala muito com madrinhas, padrinhos, que é muitas vezes eles que tomam a frente. Sim. Aí quando eu falei pra Paula, ela falou, pô, vou levar essa ideia aqui dentro e vamos ver o que sai daí. Eu falei, pô, conta comigo porque a gente quer muito fazer acontecer. E eu fiquei muito feliz quando ela falou assim, Edu, a galera topou, vamos fazer acontecer. E aí a gente foi atrás de alguém para dividir comigo esse momento. Porque assim, todo mundo fala, Edu, você dá muita visão masculina. E é verdade, porque né, não posso falar da despedida de solteira sendo um homem, nunca fui numa despedida de solteira, sou solteiro. E aí a gente foi atrás da Monique e a Monique falou assim, porque já fui em várias, quero muito contar todas as minhas experiências. Então acho que vai ser um bate-papo muito legal, trazendo a visão masculina e principalmente a feminina, pra gente tirar esse estigma que a despedida de solteiro é só pro homem. E aí até te pergunta, já participou de alguma? Já participei. Nossa, mas posso falar? Me arrependo tanto de não ter feito despedida de solteiro. Você não fez? Não. Não fala isso. Ai, gente, sabe por quê? Acho que eu fui tipo a primeira das minhas amigas a casar. Entendeu? A gente era muito novinha. E aí a gente não fez. Eu fiz bodas de 10 anos de casado há 2 anos. Na época eu lembro que eu brinquei. Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma despedida de solteiro agora. O que vocês acham? Porque a gente renovou votos. Aí eu falei, acho que eu vou fazer uma despedida de solteiro atrasada, tipo 10 anos de casado, não é legal? Pô, comemorar é sempre legal. Pois é, mas eu já fui em algumas. E assim, e o que eu acho mais legal da despedida de solteiro, que eu acho que um pouco que vocês e ter crescido esse mercado, por exemplo, é engraçado, mas hoje eu nem tenho essa visão da despedida de solteiro mais masculina. Mas é que você tá falando agora, sabe que eu tô lembrando? Que o meu marido teve uma despedida de solteiro, mas não foi nada de, assim, sabe, excepcional, pelo menos pelo que ele me contou. Mas agora você tá falando, eu falei, putz, é verdade, porque mulher fica aquela coisa, chá de cozinha, chá de cozinha, é meio despedida de solteiro, exatamente, não vai o marido, se bem que ele até chegou no final da minha, mas assim, mas agora que você tá falando é verdade, mas hoje eu não tenho muito essa visão de despedida de solteiro masculino. A gente tá falando de quantos anos atrás que você casou? 12 anos, mas tudo bem. Não é tanto assim. Não, é que você falou que foi a primeira. Aí eu falei, pô, quantos anos atrás que a gente já Não, mas é verdade. E aí eu acho que assim, hoje em dia, eu inclusive acho que as despedidas das noivas são muito mais legais. Porque de menino fica aquela coisa mais limitada. Ai, vai no bar, vai não sei aonde, vai na balada, acabou. Eu não gosto de concordar isso, mas eu super concordo. Não é? De menina. Que a gente vê que faz as Então, de menina elas querem viagem, aí tem tudo na viagem, daí tem o show, aí tem... E eu acho que assim... As coisas personalizadas. E importa o local. Eu lembro, a Paula, quando a Paula casou, a gente fez a despedida de solteiro dela. A gente organizou. E a gente foi pra casa de campo de uma das madrinhas, com filhos de quem tinha filhos. No caso, eu lembro que o meu foi. Ele tinha, tipo, sei lá, 1 ano e meio. Ele nem aproveitou. Não, nem 1 ano e meio, 1 ano e meio. Não aproveitou. Mas assim, foi o máximo. Porque a gente contratou banda, aí contratou... teve pizza. Então assim, teve tudo personalizado, necessaire, no quarto, copos, etc. Então acho que o legal é que a despedida de solteiro, hoje em dia, pra mim... ela não tem mais aquela conotação que tinha no passado. Exatamente. Hoje ela é literalmente um momento para celebrar. Então assim, poderia ser um aniversário. Não precisaria necessariamente ser chamado de despedida de solteiro. Mas eu acho que hoje, assim, a despedida de solteiro, ela é muito legal. E eu falo que eu acho que ela é quase essencial, sabe? Para dar uma espairecida antes do casamento. Nossa, é muito legal. Eu falo, a despedida de solteiro nada mais é do que se reunir as melhores pessoas. Porque o casamento ele é muito grande. Casamento você vai ter
primos, tias, amigos. Sim. Assim, você não consegue, infelizmente, você não consegue dar atenção para todo mundo no casamento. A despedida de solteiro ali é totalmente o oposto do casamento. É só os melhores amigos, é só os melhores... É quem você realmente quer que vá. E aí vira um negócio muito mais próximo, muito mais família, no sentido de proximidade. E a noiva e o noivo também conseguem descansar, porque... Como você falou, nos 6 meses anteriores ao seu casamento, começou a criar aquela ansiedade. Descansar depende da despedida de solteiro, né? A mente. Pode ser uma coisa descansar relativa. A mente, tá bom, a mente tudo bem. Porque é o estresse do casamento, são 2 dias, 3 dias, ou até uma tarde, como depende do que for, que é só pra você pensar com suas amigas, se divertir. Então, por mais que fisicamente você possa sair, se divertir, dormir 6 horas da manhã, a mente deixou de tirar aquele foco dos detalhes, da preparativo. E você só pensou em coisa boa, só descansou, só aproveitou, só relaxou e com as melhores pessoas. É exatamente isso. E eu sou suspeito para falar, mas eu não tenho como discordar desse tema. Bom. Mas agora voltando um pouco para a feira. Vamos, além de todas essas atrações dos fornecedores, dos stands, o que a feira vai agregar para os fornecedores? Realmente vai ter... Quantas pessoas são esperadas na feira para... Bom, o público mais ou menos nos 5 dias de evento, que a gente acaba contando o dia do coquetel, o dia de abertura, é um público mais ou menos em torno de 8 mil pessoas, entre noivos... 8 mil pessoas. Nos 5 dias, exatamente, 8 mil pessoas. Entre fornecedores, noivos, familiares... É um evento que realmente traz muito fornecedor do mercado, vem assessores do Brasil inteiro, eles esperam o ano, eles começam a escrever pra gente no começo do ano. Camila, já tem a data desse ano exatamente, porque eu já preciso comprar minha passagem, eu já preciso não reservar, não fechar casamento nesse final de semana. É gostoso ter isso, né? O pessoal ansioso por uma coisa sua, assim, eu imagino bom. A sensação de satisfação que deve ser. Muito e os feedbacks depois também devem ser maravilhosos. É uma delícia, é muito bom, porque principalmente logo no pós, né? Se tá todo mundo muito naquele calor do quanto foi gostoso aqueles dias. Então, as coisas chatas não chegam. Normalmente, 15 dias depois, chegam as coisas chatas, entendeu? Normal. Mas ali, no calor da emoção, é realmente assim, é muito bom. E além dos desfiles, tem algumas empresas de bebidas que vão estar fornecendo para todos os convidados, né? Eu sei que a Chandon vai ter empresas de bar fazendo drink. Sim, então, a Chandon é a nossa patrocinadora. Os noivos que gostam muito dessa... Porque toda vez que eu entrevisto noivos aqui, as 2 únicas coisas que noivo se importa. Bar e música. Exatamente. Bar e música. Então, assim, é uma forma até que eu falo com meus amigos, quando eles falam, será que eu vou com a minha noiva? Eu falo, porra, você vai experimentar de bebida boa para o seu casamento? É o máximo. Não, e posso falar, mas eu acho que, assim, tem um pouco esse pensamento do noivo, mas eu acho que quando ele chega lá na hora, e aí ele começa a conversar, ver, e dependendo da empresa que já tá mais aberta para uma negociação para falar a hora, eles super se animam. Sim. Eles não ficam só lá no bar, sabe? Eles curtem realmente. Então, acho que acaba sendo muito legal. E esse ponto de ser a localização no shopping acaba ajudando nesse sentido. Porque depois você sai, janta, chama algum casal. É um baita de um shopping, né? Exatamente. Não é um shoppinho. Não, então você tem tudo, você sabe que você vai chegar, vai ter estacionamento, não vai ter estresse para parar. Então, acho que tudo isso também faz diferença no contexto do evento. Eu não sei, acho que eu nunca te contei isso. Eu fiz a pesquisa de mercado da Hangover na Feira da Casar. Mas na de BH? Não, na de São Paulo. Na de Goiânia. Ah, na de São Paulo? Em maio de 2000. A gente é de junho de 2017. Tá. Na feira de 2017 aqui no JK, eu fui com o iPadzinho na mão entrevistar noivos para entender se era viável ou não abrir uma empresa. Legal. Então eu entrevistei, se eu não me engano, 130 noivos na feira. Caraca! Eu fui E assim, eu tinha uma amiga que estava expondo, e aí ela era de acessório de véu. E os noivos nessa hora sempre ficavam ali, porque é uma coisa quietinho, sim. É mais a noiva. É mais a noiva. E algumas noivas, não quero que você veja essa parte. Diziam um pouco. Eu aproveitava e conversava com vários ali. E foi a Feira da Casar que saí dali. Quando eu compilei os dados, falei, vou abrir a empresa. Que legal. Então, a Feira da Casar tem uma história muito ligada com a Hangover, porque foi a partir dali que eu comecei a perceber que era Porque, de novo, há 6 anos atrás... Sim. Eu não tinha ideia desse mercado. Para mim era muito novo. Eu nunca tinha casado, eu não tinha amigos que estavam... O primeiro dos meus amigos estava casando. Mas por que você teve essa ideia tipo, a primeira coisa que você pensou foi de abrir uma empresa de despedida de solteiro? Na verdade, assim, o primeiro dos meus amigos pediu a noiva em casamento e ele me deixou incumbido de organizar a despedida. Ah, legal. Ah, já sei. Daí você achou que deu muito trabalho
E aí você pensou, vamos não, criar alguém Não é pra... que eu achei que deu muito trabalho. Não, dá trabalho. Deu muito. E assim, não era nem o trabalho de organizar, era todo mundo na minha orelha perguntando o que ia acontecer. Tipo, o site do casamento, de vez o noivo ficar... Tem lá... Eu não tinha um site de despedida, né? Sim. Então era todo mundo, que horas é o check-in da casa? Qual é a programa, qual é a balada? O que a gente vai comer? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, se virem também, né? E aí, depois que terminou tudo, eu falei, não é possível. E aí, na minha cabeça, a ideia era muito boa, só que eu falei, tá, mas e se o noivo e a noiva não é muito bom para os outros? Porque o que pode ser para mim não pode ser para os outros. Aí eu falei, preciso entrevistar noivos. E aí, a Karina, que ia expor na feira, ela falou assim, Du, não tem lugar melhor para você conversar com noivos que uma feira de casamento. Sim. Aí eu falei, pô, verdade. Aí eu montei um formulário de perguntas no Google Docs, no Google Formulários, e saí perguntando um monte de gente. Saí, entrevistei acho que por 120, 130 noivos e noivos. Tinha mais homens justamente porque eu ficava ali esperando os noivos que muitas vezes tinham que ir um pouco mais para frente para não ver. Mas eu falei com vários e foi dali que saiu a ideia realmente de, tipo, agora eu vou abrir. Porque a aceitação de despedida de solteiro era muito maior do que eu imaginava. Muito legal. Então, assim, casar tem muito em jogo com a Hangover, assim. A gente foi graças à feira que a ideia saiu. Porque eu tinha que ter um pouco mais de informações sobre o mercado. Então a gente podia lançar agora na Hangover, pode ter um produto que é tipo já despedida, não é despedida de solteiro, a gente vai ter que bolar um outro nome, mas das casadas. Tipo, junte suas amigas e faça como se for uma despedida de solteiro. Eu acho que a gente já tem que começar com você, que você não fez. Não, maravilhoso. Então, pra mim já tá fechado. Eu não sei o nome do seu marido, desculpa. Luiz. Luiz, já que você teve a sua e a Camila não teve a dela, nada mais justo que agora ela ter a despedida de solteira, né? Porque acho que eu vou fazer isso. Acumular os juros e correção monetária de 12 anos da despedida de solteira. Vai ser um sucesso essa despedida, gente. Eu só não vou falar que vou, porque não tem nada a ver. Mas assim, eu acho fantástica a ideia. Muita gente já falou assim, pô, eu vou fazer renovação de votos, posso fazer a despedida com você? Eu falo, gente, óbvio. A despedida não é só esse negócio de tipo, óbvio que você precisa dela do casamento, porque é realmente a... Na verdade, você precisa... Eu acho que a despedida acaba tendo uma desculpa, uma licença poética pra você falar assim, sei lá, até a que já é casada, porque as despedidas que eu fui, todas eu já era casada. Sim. Mas é a desculpa que você tem pra falar, lindo, olha, é despedida solteira da fulana, ela é muito minha amiga. Quantas vezes por ano você consegue reunir seus amigos? Então, exatamente. É difícil. No máximo aniversário, né? Isso se você faz sempre. A gente não consegue nem marcar um churrasco direito, alguém não vai. Então a despedida, é o momento do noivo com os amigos, da noiva com as amigas, eu acho isso fantástico. É muito legal mesmo. Mas acho que a gente devia pensar nesse produto aí, despedida de renovação. Eu sou um cara que adora inovar. É renovação da amizade. Pronto, entendeu? E assim, mais legal ainda, talvez a gente pensar num produto que possa fazer os dois. Porque já é um momento que já tá todo mundo casado. Com certeza os amigos são comuns, já tem filhos. Fazer algo que, vai a noiva e a noiva com todos os casais de amigos. É o máximo. Porque é muito legal viajar. Eu brinco que a despedida solteira é uma desculpa pra você sair com seus amigos. É isso aí. É só como você falou, a licença poética pra gente poder se reunir. Tanto que eu acho que tem que ser viagem. Despedida de solteira hoje em dia pra mim vamos no bar. Eu falo, não, pelo amor de Deus, vamos viajar 2 dias. A gente não faz só mais... Hoje a gente é especialista em viagens, a gente não faz mais, justamente porque assim, eu acho um dia muito pouco. Pra ter a experiência completa, né? Ainda mais assim, pra contratar vocês e ter o serviço completo, eu acho que tem que ser a experiência toda mesmo, né? Bom, acho que tá chegando no final, mas eu quero, antes da gente encerrar, que você dê alguma dica para quem está começando a casar. Eu fiquei noiva e agora, literalmente. O que você dá de dica para os primeiros passos? Assim, como uma especialista que já está há mais de 12 anos nesse mercado, quando você fiquei noiva, aqui que eu tenho que começar a procurar a primeira coisa para realmente um casamento sair perfeito? Sim. Olha, primeiro eu acho que é o seguinte, o casamento perfeito não existe. A gente já tem que começar com essa sensação que não é perfeito. Assim, o perfeito eu brinco. Hoje em dia, tem uma amiga minha que é solteira ainda, eu falo assim, só de você ter hoje o noivo para casar, você já tem que ficar muito feliz. Tá? Já é meio caminho andado, já tem que agradecer. Mas eu acho que assim, tem 2 coisas aqui. Primeiro tirar essa crença de, nossa, o casamento dos sonhos, o casamento perfeito. Já tá sendo maravilhoso pra você estar com a pessoa que você ama e que você escolheu passar o resto da sua vida. Agora, pro prático. Isso é bonito na teoria, agora vamos pro prático. O prático é o seguinte, primeira coisa, quantos convidados vão ser? Pra mim, não começa nada sem isso. Tá? Não começa nada. Porque assim, de 100 para 400 é o dobro, muda, no caso é quádruplo. Mas assim, já muda muito, faz muita diferença. Então, acho que o primeiro é
quantas pessoas vai ser a lista de casamento e vão ser os convidados, tá? E lembrando que, quando você puser na planilhinha ali, quando é o casal, pelo amor de Deus, põe a quantidade do lado. Quando tem filho, põe a quantidade do lado. Senão você vê a planilha com 100, ai, que alegria! Na verdade, é 192, entendeu? Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, independente se você acha que você não sabe exatamente qual é o seu limite, tem, não tem, definir um budget. Tem que definir um budget. Isso eu sempre falei. Ai, não, meu pai falou que vai dar tudo o que eu quiser. Define um budget, porque é muito difícil esse ponto, porque no casamento realmente o céu é o limite. Sim. Não é exagero quando a gente fala isso, o céu é o limite. Então, define um budget, define quantas pessoas você vão casar. Dentro de um orçamento, o que normalmente eu gosto de falar? Você tem que definir sua prioridade. Se você tiver um orçamento que dá pra ser tudo, maravilhoso. Não é a realidade da maioria das pessoas. Eu falo, quando eu casei, a minha prioridade era, por exemplo, uma pessoa de vídeo e o DJ, que eu queria eles especificamente. Então, independente de qualquer coisa, era a data. Não era nem só valor, mas era eles terem a minha data. Como eu já estava marcada antes, 1 ano e meio antes, corri, tinha parará. Ah, e o vídeo era um pouquinho mais do que eu previa. Não tem problema, na foto eu vou buscar outras pessoas. O meu sonho é o fulano, não deu. Vou entrevistar mais 3 e um vai encaixar no meu sonho. Então, acho que é isso, é definir o número da lista, definir o valor que você tem para gastar, independente de quanto você tenha para gastar, e traçar ali num orçamentinho o que são suas prioridades. Porque o resto, tudo dá-se um jeitinho. Mas tem sempre tem aquele fornecedor que é meio que inegociável, entendeu? Aí, o sonho para mim, o casamento perfeito, tá meio que, às vezes, nesses 2, 3 fornecedores que são o seu sonho de consumo. Então, esse ponto pra mim, essas 3, e aí o quarto passo, talvez ele esteja meio ali junto, mas contratar uma assessora de casamento. Isso é fundamental. Na minha opinião, assim, não dá pra ser, o melhor investimento que você poderia fazer no seu casamento, é uma boa assessoria de casamento. Que é a pessoa que vai te dar, que tem a experiência e vai falar exatamente pra onde você tem que correr. Tudo. Eu brinco, assessor de casamento é o seguinte, quando acaba o casamento, se a gente pagasse o assessor no final do casamento, a gente pagaria o dobro feliz. Se ele cobrar pelo sucesso, né? É porque como é uma prestação de serviço, você não vê o produto, você deve viver isso um pouco aqui. Sim. Porque você tá vendendo, tá prestando um serviço, antes. Não tá o produto ainda, né? Não é tangível. Exatamente, não é tangível. Não é tangível, mas ele, na verdade, não tem preço. Porque alguém que faz tudo pra você, filtra o preço. E eu falo, às vezes, um assessor que custa mais caro, que você acha que o investimento é maior, mas no relacionamento dele, ele pode estar melhorando o seu orçamento do casamento. Então, na verdade, você está saindo melhor tendo contratado ele. O assessor não é um custo, é um investimento, né? Completamente. Você tem que ver o assessor de outra maneira. Não é que você está em custo ali, é literalmente como um investimento para o seu casamento. Literalmente. Ótimo. E assim, duas coisas que a gente não falou. Data da feira, tá. De quando a quando. Aliás, 3. Como compra, porque né, a gente precisa falar para quem está assistindo que é ir na feira como faz. E o endereço da feira. Bom, data 25 a 28 de maio, a partir das 2 da tarde. Local, JK Iguatemi. Aqui em São Paulo, na Vila Olímpia. Não sei o endereço dele, mas se a gente jogar no Waze, JK Iguatemi vai aparecer, tá? Não sei a rua dele, infelizmente. São tantos anos lá. É que ele tem várias entradas. Tem na Marginal Pinheiros. Mas tanto faz a entrada. Tem na JK e tem na outra rua ali que eu também não sei o nome. Exatamente, mas não tem problema. Qualquer entrada que você der no shopping, você sobe lá no 3º andar, espaço de eventos, estaremos lá. E a outra era como compra ingresso. Casar.com, entra no site, vai ter o banner do evento, entra lá, a gente tá vendendo ingressos via o Simpla. Então você entra, tem combo para quem quer mais de um dia, menos de um dia, etc. No Instagram do Casar, inclusive, tem sempre um cupom de desconto ativo. Qual é o Instagram do Casar que a gente não passou? @casar.com.com escrito, né? Casar.com escrito. Isso. Camila, muito... Pode colocar aqui na tela, Não, velho. Quem tá assistindo no YouTube vai estar na tela, mas do quem tá ouvindo no Spotify ou no Google Podcast não tem a tela, mas, poxa, só casar.com você vai achar lá nas redes sociais. Vai. Muito obrigado pela participação. Obrigada de verdade, fico muito feliz. E daqui a alguns dias a gente vai se encontrar na feira. Daqui 10 dias a gente se encontra na feira. Até mais. E você que assistiu até o final, muito obrigado. Agradeço do fundo do meu coração. Agradecer a Blue de Mer, nossa patrocinadora aqui nos vinhos. Quem quiser seguir eles no Instagram é @bluedemer, tem vinho branco, tinto, rosé. E claro, a Hangover que, né, quem está oferecendo toda a estrutura aqui pra gente. Então, quiser fazer essa despedida de solteiro, contata a gente que eu tô fazendo merchan para mim mesmo. Muito obrigado pela participação e até semana que vem.